Os livros nunca acabam com a primeira leitura. Pelo contrário, eles passam de mão em mão e podem durar gerações. E os personagens fundamentais dessa história são os sebos. É sobre isso que nós vamos falar hoje. E quem está aqui para falar sobre esse assunto com a gente é o livreiro Maurício Gouveia, dono do Sebo Baratos da Ribeiro. Maurício, bem-vindo. Obrigado, foi uma honra. Vamos bater papo sobre sebos. Você sabe que eu adoro sebos. E... Desde muito cedo. Desde muito cedo. E você também, eu imagino que... Desde muito cedo também. Na verdade, foi um acidente virar livreiro, né? Eu vim para o Rio fazer a faculdade de jornalismo, mas comecei a frequentar sebos com, sei lá, 8, 9 anos. Minha avó, lá em Taubaté, no interior de São Paulo, na rua em que ela morava, tinha um sebo. O Sebo do Seu Dito, que existe até hoje. E o que aconteceu foi que meu pai não me deixava comprar gibi de super-herói, porque ele achava que gibi de super-herói era muito violento e muito americanizado. Então, o que eu sobrava da merenda escolar e tal, não dava para comprar na banca de jornal o gibi novo, mas dava para comprar no sebo. Então eu ia no Seu Dito, exatamente, escondido, comprar Homem-Aranha, e, enfim, X-Men, Batman, Super-Homem, etc e tal. E aí você veio para o Rio fazer jornalismo e acabou tendo a ideia de criar o Baratos da Ribeiro, que é o sebo mais descolado do Rio de Janeiro. Essa história é até bem curiosa, porque o mundo dá voltas, né? E é exatamente disso que se trata essa história. Porque eu estava na faculdade, era assessor de imprensa, o estagiário dessa associação, eu ia a pé para casa, né? Porque é próximo. No caminho, eu passava nessa rua, Paulino Fernandes, onde tinha um bar, La Folia. E nesse bar tinha uma estante com livros usados à venda. Então foi assim que eu acabei sendo pescado para esse universo dos sebos. Eu ali, estagiário, frequentando aquele lugar por causa da estante de livros usados, conheci esse cara que era livreiro e que aí me convidou para trabalhar num sebo, mar de histórias, né? E eu precisando de alguma grana e tal, topei. Acabei trocando, abandonei a faculdade e fiquei livreiro. Então você aí virou livreiro e aí juntou uma grana e aí decidiu abrir Não, nunca juntei grana, assim. Eu continuo não juntando, eu continuo empatando. Mas foi aquela história, um sócio capitalista, um cara colocou dinheiro. E um idealista. Exatamente. E sua origem era em Copacabana. Inicialmente a Baratos foi fundada em 2001, na Barata Ribeiro. O trocadilho infame veio daí, né, em Copacabana. E o que acontece, claro, com esse tipo de negócio é que os capitalistas, em algum momento, se dão conta de que não dá dinheiro. Livro não é a melhor receita para enriquecer, né? Assim, como a arte de maneira geral, a pintura, a música, o teatro, via de regra, não são. E eu, como bom morador de Copacabana, passei a frequentar o Sebo Baratos da Ribeiro quando tinha, sei lá, meus 12, 13 anos, e foi assim que a gente se conheceu. Exatamente. Eu lembro dos seus esforços para fazer que coubesse tantos livros quanto você gostaria que coubesse no quarto, na sala, enfim. E acho que uma boa decisão que você tomou foi ter comprado a coleção Vampiro. Era Vampiro, né? A coleção Vampiro completa. Porque são livros de bolso, né? Então já é uma grande maneira. Fundei uma nova estante no meu quarto só para a coleção Vampiro inteira. São quantos volumes aquilo? São 600, 700 volumes. 600 volumes só de livros policiais, né? E você não queria desfazer a coleção e você me ligou e falou: a única pessoa... difícil eu lembro dessa frase: a única pessoa que eu conheço que compraria uma coleção completa é você. Eu falei: então vou comprar. E realmente foi muito legal. Isso realmente faz parte da missão, né, de quem trabalha com sebo. E fazer com que os livros... Acho que esse, na verdade, é a principal missão, né? Fazer com que o livro encontre uma nova casa e seja acolhido pela pessoa certa, né? Assim. Justamente, qual é o cliente do sebo? Ele é diferente do que vai na livraria? Olha, eu diria que, de mais nada, claro, alguém que quer economizar, né? E nesse sentido é até uma situação privilegiada, a gente tá mais imune às crises, porque quando o cinto aperta, né, o cara pode deixar de comprar o livro novo, mas pode tentar ainda comprar um de segunda mão, porque é mais em conta. Agora, eu diria que a grande diferença é que o sujeito só se torna um rato de sebo, um frequentador assíduo, se ele tiver uma grande paciência e uma grande curiosidade. Porque quando o cara entra na minha loja, na Baratos, perguntando se eu tenho o livro XYZ,
quase sempre, a resposta é não, não vou ter. Por uma questão estatística, de probabilidade, assim, né? Então, ele vai tentar isso meia dúzia de vezes e nunca mais aparece. Assim. Não tem nada naquele sebo. Então, até porque a livraria de novos pode encomendar, inclusive, né? Assim, pode não ter, mas ela entra em contato com o editor e pede. Então, o sebo é um lugar onde a pessoa deve ir querendo se surpreender. Então, assim, com um mínimo de tempo para fuçar. É para fuçar mesmo. É para botar o banquinho ali e escarafunchar. É para desfazer pilha, é para fazer outra pilha. É para ver se não caiu um livro atrás da estante. Então, assim... Então... Lembrar de um livro que queria e esqueceu de comprar. Exatamente. Então, assim, esse é o meu cliente. É o cara que, mais do que encontrar aquilo no qual ele estava pensando, ele quer descobrir um título que ele nem sabia que existia, sabe? Entendeu? Aí você pega esse, você... Eu acho super legal. Então, falando desse assunto, nas livrarias comuns, os de livros novos, né, o fornecimento é através das editoras. Mas, no caso dos sebos, que os livros são usados, como é que funciona? Nós conversamos com outros livreiros para saber. Vamos ver. A gente está estabelecido aqui há 24 anos. Então, boa parte dos livros que eu obtenho são de clientes da loja. Pessoas que frequentaram aqui, etc. Mas também anunciamos, fazemos anúncios em jornais, em periódicos diversos, procurando a obtenção de livros. E vou na casa das pessoas, compro, pago na hora, eu trago. Por exemplo, aqui, morre um juiz, um advogado, amigo, que era meu freguês, a esposa dele sabe que ele se abastecia aqui comigo, tinha um laço de amizade muito grande comigo. E ele dizia sempre vida, ó, amanhã se eu morrer, esse livro tem que voltar para a mão do Germano. Então, quando a pessoa morre, era o freguês da livraria São José, primeiramente ela... Você sabe como é que é a viúva, né? A viúva quer logo o espaço, né? Ah, isso aqui tá me ocupando espaço. Aí liga para mim, liga para a livraria. Carlinhos, ó, tem um livro aqui, o meu fulano morreu. Aí, tá, eu vou mandar o Germano dar uma olhada aí. Aí eu ia lá avaliar, 1.000 volumes, 2.000, 3.000. Eu já comprei biblioteca de 15.000 volumes. Então, eu avaliava, a pessoa aceitou, ia lá, amarrava tudo, depois ia com a Kombi para pegar as amarradas, assim que a gente adquire o livro. Muito legal. Você já se surpreendeu também com algum momento que você adquiriu algum livro? Porque um livro traz uma história, né? A pessoa, quando usa o livro ou lê o livro, ela coloca coisas ali, né? Eu já tive uma coleção de objetos achados em livros, por exemplo, bilhetes, né? Também aconteceu, eu lembro uma vez, de uma cliente nossa olhar para o livro assim na estante. Pô, mas eu acho que vou comprar esse livro porque eu perdi, já não tenho mais. Pô, eu quero, né, já li, mas eu quero ter na minha estante. Quando ela abriu o livro, tinha o nome dela. Era o livro dela. A história era a seguinte, ela leu durante uma viagem que ela fez com um amigo para o Nordeste. E terminou de ler durante a viagem, comentando com o amigo pediu emprestado, ela emprestou. A amizade acabou, eles nunca mais se viram, assim. 20 anos depois, o tal amigo, ex-amigo, que não devolveu o livro, vendeu para mim. E ela encontrou o livro lá em cima do balcão. Esse era para ser dela. E aí, eu nem lembro se eu cobrei dela ou não, porque nessas situações, né, fica até... Vale a história, o pagamento é a história, enfim, né? Pois é, assim. E agora você falou também da importância de formar o leitor, né? Ou seja, de algum modo você conduz as pessoas que vão lá, né, com esse interesse de descobrir novas leituras e você vai orientando, de algum modo. Você percebe que tem algum livro que ajuda a formar leitores? Por exemplo, uma dica que eu sempre dou para quem... Isso acontece às vezes, o cara, né, que tá lá, porque a Barata Ribeiro vende discos também, vamos lá. Vende LPs, vende CDs. Então, eu tenho clientes que não leem muito. Que às vezes até me dizem, pô, eu queria ler mais, assim. Poxa, eu escuto muito rock, mas eu queria ler mais. Né? Eu tô lendo, por exemplo, um livro agora, no momento, chamado Buda do Subúrbio, do Hanif Kureishi, que virou uma série da BBC e o David Bowie fez a trilha sonora. Por exemplo, esse seria um bom livro para recomendar aos meus clientes que gostam de rock. Porque é um romance que virou série, a trilha sonora é do David Bowie. Então você vê a série, tem uma conexão aí, né? E uma dica, por exemplo, que eu costumo dar é ler vários livros ao mesmo tempo.
Eu leio vários. Eu fui à praia outro dia pela primeira vez nesse ano, assim. Mas, assim, eu não consegui levar um livro, levei 4, né? Por quê? Domingo de manhã, aquela paz do domingo de manhã, aquela serenidade do domingo de manhã. Boa, né? hora Pode ser pra uma começar 4 poesia, cai livros. bem. Ler poesia, por exemplo. Agora, no domingo à noite, eu já fico sempre meio amargurado, porque a semana vai começar, né? Assim, eu fico meio tenso. Então, de repente, vou ler um thriller, um romance policial. Agora, saí de uma palestra, eu fui numa mesa redonda com o João César de Castro Rocha, né? Professor de literatura, ele falou de filosofia. Pô, tem um livro de filosofia ali, do Richard Rorty, para ler. A gente não tá... Mas o grande risco é nunca acabar nenhum dos livros. Exatamente. Porque eu assim, sou especialista em ler começos de livros. Eu começo, quando eu vejo não acabei nenhum. Não, e eu abandono o livro numa facilidade também. Acho outra dica importante, assim... Pô, ninguém é obrigado a ir até o fim. Então, acho assim, não tá gostando, começa outro. Acho assim, não tem que se torturar. Eu gosto de livro de conto, por exemplo, por isso. Porque se um conto não tiver tão bom, pulo pro próximo. Chegou a hora do nosso quadro Dando a Letra. Aqui é o espaço para você que tem um projeto legal de literatura. Mande pra gente que a gente tem prazer em mostrar. A gente volta já, depois do intervalo. Pessoal, meu nome é Aline, sou escritora desde 12 anos de idade. Fui incentivada por uma vizinha que me ajudou a entrar nesse mundo literário. Com o passar do tempo, criei uma página no Facebook para divulgar tudo que eu já havia escrito. Devido a vários acessos, criei a coragem e resolvi publicar o meu livro, O Amor em Todas as Línguas. Decidi que deveria criar um canal Top 10 do Amor, para que mais pessoas pudessem compartilhar do que escrevo. Vou soltar a frase que mais bombou na internet. Carinho é como um copo d'água, não se nega. Se você gostou, dê o seu joinha e se inscreva no meu canal, que automaticamente vai estar me ajudando a participar do quadro Dando a Letra. Um beijo! Olá, o Trilha de Letras está de volta num papo maneiríssimo sobre sebos. Mas antes, vamos à dica literária da Cátia Navarro. Senhores leitores, apertem os cintos que nós vamos decolar com o piloto Ítalo Calvino. Esse autor que nasceu em Cuba, foi para a Itália, participou da resistência ao fascismo, morreu em 1985 e é considerado um dos maiores autores europeus do século XX. Ele escreveu esse livro aqui, Se um Viajante numa Noite de Inverno, um livro inteligente e bem-humorado, que nos convida a participar da história do início ao fim. De uma maneira muito interessante. Logo de cara, ele escreve assim: você vai começar a ler o livro Romance de Ítalo Calvino. Se um viajante numa noite de inverno, relaxe, concentre-se, afaste todos os outros pensamentos. É como se esse livro conversasse com a gente. A gente pode encontrá-lo em qualquer lugar, numa livraria, numa biblioteca, num sebo, onde a gente também vai encontrar tantas relíquias, livros que às vezes a gente não dá valor, que a gente passa, pega e depois se tornam nossos grandes amigos. Maurício, tem muitos sebos espalhados pelo Brasil todo. Existe uma interação entre esses sebos ou uma espécie de intercâmbio? Existe. Acho que ela mudou, né? O Rio de Janeiro, por ter sido na capital do país durante tanto tempo, sempre foi uma fonte de livros usados para o país inteiro. Então, eu diria que, por muito tempo, os livreiros de outras cidades, de outras regiões do país, vinham regularmente aqui, enchiam caminhões e levavam. Então, o Rio de Janeiro abasteceu o país inteiro de livros por muito tempo. E aí, com o e-commerce, isso mudou, né? Assim, nesses portais, esses livreiros estão em contato, né? Esses sebos estão conversando. Mas não é o meu caso, assim. Eu fui pioneiro nisso até, assim, porque a Baratos da Ribeiro fez parte de uma rede que chegou a ter umas 5 lojas lá em 2000,
2001, 2002, antes de rede Estante online. Virtual, Entendi. que era uma rede de sebos com o seu catálogo informatizado, com tudo com código de barra e tal, vendendo. E eu concluía que é mau negócio para mim. E é mau negócio, diria, inclusive, para os consumidores, porque é isso. Na internet, o preço do disco ou livro usado é um pouco maior. tende a encarecer. E é diferente a proposta mesmo, porque, como você disse, o ideal é que o consumidor vá ao sebo para descobrir um livro, né? E quando você entra num sebo virtual, você procura um livro específico. Exatamente. Ou seja, você não é surpreendido por nada é mais difícil, né? Que você encontre por acaso. E como é que funciona a precificação? Porque, em geral, um livro em livraria, ele tem um preço de capa, né? Não. A editora que determina, chega da editora. E como é que é num sebo? Porque eu imagino que antes, principalmente dessa digitalização dos preços, você consegue saber quanto custa um livro, era muito engraçado, porque um livro podia chegar e valer uma fortuna, mas se o livreiro não soubesse, ele colocava barato. Sempre vai haver, né, uma margem aí de erro, inclusive, né? E existe as idiosincrasias de cada livreiro, né? Eu me lembro de uma situação bastante esdrúxula. Eu tive uma namorada que foi para Buenos Aires. E me perguntou se eu queria que trouxesse alguma coisa. Eu pedi um livro do Borges. Qualquer livro do Borges. Em espanhol. Eu nem leio espanhol. Quer dizer, a gente lê porque, né? Portunhol. A gente consegue deduzir, né, as palavras que a gente não conhece. Mas era para guardar como lembrança, souvenir da viagem dela. Mas ela tinha muito pouco tempo, era uma viagem de trabalho. Quando ela voltou, ela disse que não conseguiu. Não conseguiu. Em Buenos Aires, cidade do mundo com maior quantidade de livrarias, sei lá, do planeta, só não perde para Paris, sei lá. E aí, o que aconteceu foi que ela só teve tempo de entrar num sebo. E quando ela pediu Borges, o dono daquele sebo disse que não tinha nenhum. Ela mesma estranhou. Não tinha nenhum porque o Borges era um cara de direita. Esse dono desse sebo era de esquerda, um cara radical politicamente, e se recusava a vender livros do Borges em Buenos Aires, assim. Então, assim, né, eu tenho um maior carinho por quadrinhos, eu tenho um maior carinho por ficção científica, por romances policiais. Eu gosto de literatura pulp, por exemplo, de gênero, terror, adoro. Então, eu dou um lugar de destaque para eles no meu sebo. A entrada do sebo eu não diria que eu vendo mais caro, mas eles têm um lugar de destaque. Mas talvez o Júlio Verne tenha uma edição que vendeu muito no Brasil, que na verdade era impresso em Portugal, que é um livrinho vermelhinho, pequenininho, por exemplo. Que na verdade é muito banal. E tem muitos sebos, a maior parte deles bota muito barato. Talvez eu coloque isso um pouquinho mais caro, por exemplo. Porque é uma edição na década de 10, 20, virada do século 19 para o 20. E é lindo, assim. E é o Júlio Verne, eu acho o máximo o Júlio Verne, sabe? Então, de repente, eu vou... Você dá uma valorizada. Mas, assim, metade do preço, né? Mais ou menos a regra é metade do preço do novo. Do preço de capa, entendi. E aí... ele pode custar mais caro quando o objeto é um objeto especial, né? Porque tem uma dedicatória, como a gente já levantou aqui. Mas pode ser uma edição que tinha ilustrações de um certo artista que só ilustrou aquela edição, né? Tem essas particularidades. Muito bom. Numa livraria comum, em geral, os best-sellers são aqueles que têm mais marketing envolvido. E nos sebos, onde há livros usados, quais são os best-sellers, afinal? Vamos ver. O best-seller é aqueles livros raros. É um livro que a gente chama de best-seller. O best-seller é um livro que poucos exemplares... Vou citar uma obra, que é um famoso best-seller, que poucas pessoas têm. A primeira edição da Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo. Poucas pessoas têm esse livro. Aqui no Rio, me parece que tem 2 exemplares, porque a primeira edição é a única edição que traz a música, que a lenda contava isso. Que a Moreninha ficava sentada na pedra, lá em Paquetá, cantando e tal, né? A grande diferença entre livrarias e sebos é que o best-seller em livraria é um livro encalhável em sebo. Eu vou te dar exemplos práticos. Paulo Coelho, Jô Soares. Tudo que vendeu muito em livros novos, no circuito de livros novos, não é um livro interessante para sebo.
porque é um livro de fácil obtenção, que as pessoas já compraram, já leram e não tem mais interesse em rever aquele livro. São os livros que ficaram escassos, aqueles que tiveram uma tiragem pequena, ou então aqueles autores que sempre vão ter uma fortuna crítica e que vão ser sempre falados, comentados. Né? Você vê um Borges, um Cortázar, um Thomas Bernhard. Né? Tem vários autores que são cultuados ao longo do tempo e que esses vão ter vida longa nos sebos, com certeza. E quais são os livros mais vendidos do Baratos da Ribeira? Sebos dependem muito dos interesses, da personalidade dos livreiros que estão lá, né? Não só do meu gosto pessoal, mas dos funcionários que eu tenho. É o que eu mais gostei de ler, acaba sendo o que eu recomendo mais, né? Então, os best-sellers na Baratos são os meus best-sellers, assim, pessoais, né? Patrícia Highsmith, Nada que Parece Ser, né? O livro de contos dela. Acho uma autora policial, mas que transcende o gênero, eu acho, e como contista, é impressionante. Toda vez que chega, eu fico entusiasmado e recomendo aos clientes. Vou indicar sempre. Vamos lá. O Thomas Patti, O Arco-Íris da Gravidade, né? Livros que eu amei quando eu lia. O Zen e a Arte de Manutenção da Motocicleta. Qual? O Zen e a Arte de Manutenção da Motocicleta, do Robert Persig. Um dos livros da minha vida. E uma curiosidade, você mencionou LPs. Você acha importante que o sebo seja esse espaço que tem quadrinhos, LPs, ou é a especificidade do Baratos da Ribeiro? Como é que você enxerga esse intercâmbio quase entre... Tenho dificuldade de lembrar de sebos que não tenham também, né, revistas e discos, CDs, DVDs. Inclusive, a maior parte dos móveis das casas, apartamentos em que eu morei, também eu comprei de segunda mão na casa de alguém. Porque o que acontece quando a pessoa está vendendo nessa faxina os livros, ela volta e meia, está vendendo uns DVDs, está vendendo jogo de tabuleiro, que ela já não usa mais. E não à toa eu comecei falando que o sebo Baratos da Ribeira é o mais descolado do Rio de Janeiro, ou um dos mais descolados, porque justamente tem vários eventos que você promove ou já promoveu no Baratos da Ribeira. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, que até foi assim que a gente estreitou a nossa amizade, né? Pois por causa do Clube da Leitura, né? O Clube da Leitura é uma expressão que se refere a um monte de pessoas diferentes em situações diferentes. Então, assim, o Clube da Leitura que aconteceu na Baratos da Ribeira durante 8 anos, 10 anos, do qual eu participei quando eu era adolescente. Se chama Clube da Leitura, se reúne ainda no mesmo bairro, mas em outro local, né? Já existiram outros encontros, saraus, né? E tem o do vinil também, né? Os poetas pedem e a gente arranja um espaço, uma noite, faz lá uma brincadeira. A maior parte dos eventos que a gente faz lá, a ideia vem dos clientes mesmo, dos frequentadores, assim, não é ideia minha, né? O Clube do Vinil é o que acontece com uma regularidade há mais tempo, porque esse foi ideia minha, é um programa de rádio. Parece uma festa enquanto está acontecendo, mas, na verdade, a gente grava, edita e vai ao ar na Web Rádio Graviola, 2 vezes por semana. Mas, por exemplo, tem uma revista chamada Madame Eva, que é uma revista literária, que está indo para o 4º número e que, a partir do 2º número, o lançamento tem acontecido no Sebo Baratos. Então, né, a gente adora... E para ver a programação, onde é que ideias. Se tiver uma ideia, traga, a gente faz. Onde é que é a programação que eu encontro? A gente usa o Facebook, tem a fanpage, né, do Facebook, e tem o site da loja lá, baratosdarribeiro.com.br. Tem uma página de eventos em que a gente publica a agenda, a programação. E tenho que dizer que muita coisa legal nasceu de lá, né? Enfim, o livro aqui, Clube da Leitura, Modo de Usar, volume 1, que são os contos escritos pelos participantes do Clube da Leitura da época. Já está agora no volume... Vai ter um 4º volume agora. Acho que vai ter o 4º agora, enfim, já está bem adiantado. E eu mesmo, quando era jovem escritor, treinava muito, né? Indo no Clube da Leitura, lendo coisas, com o Maurício me indicando o livro. Então, prazerzaço poder conversar com você. Muito bom. Infelizmente, nosso sobre papo... um assunto tão gostoso. Infelizmente, nosso papo chegou ao fim, mas foi um prazer incrível. Infelizmente, eu que agradeço, Rafael. Infelizmente, chegou ao fim o nosso papo. Espero que vocês tenham gostado. Espero você aqui na semana que vem com mais conversa e mais literatura.
Obrigado e até lá. Trilha o caminho da literatura passa aqui na TV Brasil. Valeu!